Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês podem sentar. Quero dizer para vocês nesse dia que é muito bom poder estar de volta depois de um período de 15 dias de férias. Aos que estiveram no escolão nessa manhã, nós já tivemos um momento de ministração da palavra de Deus. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando aí tematicamente o livro de Provérbios, e são conselhos sábios para uma vida feliz. Se você não tem participado, você precisa participar. Todas as quartas-feiras, em nossos escolões, que começa às 9 horas da manhã, todos os domingos. Então você está convidado a estudar o livro de Provérbios conosco. Agradecemos ao pastor Alex, que elaborou essa série de pregações, os temas, e nós elaboramos os sermões e as palestras. Mas muito bem, muito oportuno para nós nesse tempo, e nesse domingo pela manhã nós estudamos o tema Fale a Verdade, deixai a mentira e falai a verdade, pois somos membros uns dos outros. Foi um momento muito oportuno, muito bom. E como nós estamos estudando Provérbios, eu resolvi trazer a ministração dessa manhã no livro de Provérbios também, que está no capítulo 30, no versículo 8. Então, se eu tinha um esboço de 6 páginas para o escolão, agora eu tenho um esboço de apenas 1 página para a mensagem. Que Deus derrame graça sobre nós, não se assuste. De 6 páginas terminamos em 1 hora. Quem sabe de 1 página, hein, pastor? O que você vai fazer? Mas que bom que podemos estar juntos. E o tema, fiquei pensando a respeito de que tema eu falaria para os irmãos nessa manhã, tendo em vista que nós estamos iniciando um novo ano, o ano 2020, né? Para quem gosta de números, 2020. E aí eu fiquei pensando, trabalhando comigo, como eu já vinha trabalhando um tema sobre contentamento, eu resolvi escolher o tema da mensagem desta manhã para 2020, viva com contentamento. Espero que no decorrer do sermão eu não seja mal interpretado. O pastor estava lá nessa manhã pregando a teologia da miséria. Nada disso, irmãos. Espero que Deus faça com que cada um de vocês possa entender esta palavra. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 8, viva com contentamento. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de orar com vocês. Uma oração breve, uma oração rápida para iniciarmos a nossa mensagem desta manhã. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que já pudemos participar na Tua casa nesta manhã. Fomos ensinados pelo Senhor logo no escolão. E agora a expectativa do nosso coração é que mais uma vez o Senhor use de compaixão e misericórdia para conosco, nos ensinando a Tua palavra, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, porque é somente pela Tua palavra que a nossa vida, de fato, pode ser transformada. E pela pregação da Tua palavra, nós crescemos à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos ao Senhor que a Tua palavra seja pregada de uma maneira genuína, que a Tua palavra, Deus, venha edificar o Teu povo, a Tua igreja, mas que a pregação da Tua palavra desta manhã possa trazer honras e glórias ao Teu nome, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ao texto, Provérbios capítulo 30, versículo 8. Se os queridos irmãos puderem projetar, eu acho que todos nós podemos ler, podemos acompanhar. Na verdade, essa é uma palavra de oração. E eu fico pensando, quando eu abri nesse texto e comecei a trabalhar sobre essa temática, se nós teríamos coragem
de fazer essa oração para Deus. Porque Agur, lembrando que esse é um provérbio que não é escrito por Salomão, mas é por Agur. E Agur diz o seguinte: 2 coisas peço ao Senhor. Então vamos lá, está no versículo 8, as 2 coisas. Vamos juntos aqui, gente. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Essa é uma oração forte, uma oração poderosa, uma oração que nós precisamos de fato ter coragem para fazer essa oração, esses pedidos para Deus. Já aprendemos nesta manhã que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Estamos na mesma página aí de Agur. Ele pede para Deus afastar da vida dele a falsidade, afastar da vida dele a mentira. Mas ele também pede que Deus não dê para ele pobreza e nem dê para ele riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. Amados irmãos, tendo em vista um ano que se inicia, já se iniciou, né? Na verdade, já estamos quase acabando o mês de janeiro, mas estamos no comecinho do ano, e eu fico pensando que o nosso ano, de fato, pode ser diferente, se vivermos a nossa vida com contentamento no nosso coração. Eu creio que essa é uma palavra de ordem para a Igreja de Cristo, esse tempo que nós estamos vivendo, e principalmente o contexto atual em que nós estamos vivendo, um contexto de muitas dificuldades, em todos os aspectos, em todos os sentidos, a não ser que você não esteja no Brasil, mas eu estou no Brasil, e eu posso ver que é um grande desafio vivermos um ano como esse, e como devemos viver esse ano de 2020, a resposta vem da palavra de Deus. Nós devemos viver esse ano com contentamento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, e não simplesmente uma pergunta retórica, para você nesta manhã. Você é uma pessoa contente ou uma pessoa descontente? O que você se considera? Você se considera uma pessoa contente ou uma pessoa descontente? Aquela pessoa que está reclamando de tudo e de todos, de todas as situações e circunstâncias. Se está frio, a gente reclama do frio. Se está calor, a gente reclama do calor. Se canta louvor antigo, a gente reclama do louvor antigo. Se canta louvor novo, a gente reclama do louvor novo. É interessante, porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida de reclamação em reclamação, e demonstrando assim com os nossos atos, com os nossos comportamentos, que existe descontentamento no nosso coração. Irmãos, o contentamento é uma virtude difícil e muito rara entre as pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, ministrando sobre essa palavra, eu creio que quem sabe a tua mente esteja viajando por situações que diz respeito à tua própria história de vida, em que você está contemplando momentos de descontentamento na tua vida. Quem sabe não somente contemplando a tua própria realidade, mas contemplando a realidade de pessoas que você convive, e que você sabe que são pessoas que estão reclamando de tudo e de todos, o tempo todo, pessoas descontentes. O contentamento, de fato, é uma virtude difícil, é uma virtude muito rara entre as pessoas. Sabe por quê, amados? Porque, via de regras, nós gostamos de murmurar. Via de regra, nós gostamos de reclamar de Deus. E é interessante que essas murmurações e essas reclamações, a gente traduz em outras palavras. A gente usa outras palavras, para aliviar a nossa mente, aliviar o nosso coração. É apenas um comentário, é apenas uma crítica que eu estou fazendo. Mas é interessante que isso se torne um hábito na minha vida.
Então, murmurar e reclamar de Deus, das pessoas, dos governos, das circunstâncias, isso tem acontecido com muita frequência. De fato, é uma virtude muito difícil de ser encontrada no coração das pessoas. É interessante que um filósofo, Sêneca, ele disse o seguinte: feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Você está contente? Você está contente com o teu salário? E é o silêncio total. Está ou não está? Olha o salário. Lembrou do Chico Anísio, né? Mas eu preciso falar algumas coisas importantes para nós nessa manhã, amados. Eu preciso dizer que todos lidam com um conflito. E esse conflito é um conflito que acontece entre contentamento e acomodação. É difícil trabalhar esses termos, não é verdade? Você falar sobre contentamento, mas muitas vezes uma pessoa diz que ela é contente, mas na verdade ela não é uma pessoa contente, ela é uma pessoa acomodada. É igual a gente dizer assim, olha, o Brasil, o país em que nós vivemos, é um país de paz. O brasileiro gosta de paz, mas muitas vezes o que a gente vê na vida do brasileiro é um grau de acomodação muito grande, e a gente troca as palavras. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não desenvolvem na vida, não porque estão contentes, mas porque estão acomodadas, porque pararam no tempo. Então esse é o grande desafio, esse é o grande conflito que nós temos. Saber quando a boa aceitação de uma situação constitui um comodismo, que impede de você de fato seguir em frente, e quando esse tempo constitui um modo feliz e agradecido de levar a vida. Você consegue discernir essas questões, você consegue discernir esses termos. É interessante, amados, porque eu venho de uma família muito simples, as minhas origens. Meu pai era funcionário público, ele trabalhava com empreiteira, e eu me lembro que, quando eu tinha 4 anos de idade, ele se mudou para o interior da Bahia, uma cidade chamada Itajubá, que tinha 20 mil habitantes, contemplando zona urbana e zona rural. E ele conseguiu um emprego ali na prefeitura da cidade. Ele trabalhava com diversas máquinas, especialmente de terraplanagem. Tudo quanto é máquina ele sabia operar e sabia trabalhar. Eu me lembro que a minha primeira moradia, a minha primeira casa, era em cima de uma cadeia pública. A casa que a prefeitura cedeu para nós era em cima de uma cadeia pública. E aquele cheiro, você já foi em cadeia? Nunca foi? Então o cheiro é muito ruim, e subia aquele cheiro ruim para cima daquele sobrado. O sobrado tinha um escadarão enorme, era muito alto, pé direito, pelo fato de ser uma cadeia pública. E eu me lembro de algumas vezes, criança, cair daquela escada e sair rolando, embora fosse magro, e sempre fui magro, sair rolando lá de cima daquela escada até a parte de baixo. A vida era dura para nós. A vida sempre foi muito difícil para nós. Mas sabe uma grande virtude, e aí eu diferencio a acomodação de contentamento na vida dos meus pais, meu pai e minha mãe, que durante todo o tempo que eu pude viver junto com eles, eu em momento algum os vi descontentes com as situações que eles vivenciavam. Havia contentamento na vida dos meus pais, não havia acomodação, e eu vou explicar por que não havia acomodação, porque a vida mudou, nós deixamos de morar naquela casa cedida pela prefeitura, e meu pai adquiriu a sua primeira propriedade, a sua primeira casa, uma casa grande, só para vocês imaginarem, o quintal da casa era maior que a própria casa. Na Bahia a gente encontra muitas casas assim. E era uma beleza, porque ali se tornou o nosso zoológico, no fundo daquela casa. A gente tinha tudo quanto é animal.
A vida mudou, a vida foi progredindo. Isso mostra que havia contentamento, mas não havia acomodação no coração do meu pai. O tempo foi passando, e eu me lembro quando eu fui embora de casa aos 17 anos de idade, meu pai já tinha adquirido 4 propriedades. Ele tinha 4 imóveis, 4 casas. Mas por que o pastor está falando isso? Estou falando isso porque se ele fosse uma pessoa acomodada, ele continuaria morando naquele sobrado, em cima daquela cadeia pública. Havia contentamento, mas não havia acomodação no coração do meu pai. Mas é interessante, em contrapartida, que nós vemos que algumas pessoas, ou algumas empresas, algumas instituições, elas param no tempo, elas se tornam acomodadas. Já visitei, por exemplo, algumas igrejas, que são igrejas que existem há cerca de meio século, 50 anos, a minha idade. E aí a gente vai ver a história daquela igreja, a igreja tem 50 anos, e a igreja continua com 50 membros. E todo mundo ali diz, nós estamos contentes aqui, pastor. Os irmãos são fiéis, uma igreja boa, mas não cresce. E nada muda naquele lugar. Nada muda naquela estrutura. Nada muda no sermão, nada muda naquela igreja. Então eu vejo que são situações onde nós vemos não contentamento, mas nós vemos acomodação. Eu me lembro de uma determinada ocasião que eu visitei um sítio de uma pessoa, e eu achei estranho. Eu achei estranho porque era tudo ermo. Não parecia nada com nada aquele local. Um local deserto, um local abandonado, um local onde não havia uma casa decente. Não fiquem preocupados, eu não fui lá observar, mas eu observei, gente. A gente, quando visita, a gente não vai fazer isso. Mas me chamou a atenção, e aí aquilo foi curioso no meu coração. Eu perguntei para aquela pessoa, há quantos anos vocês têm essa propriedade? Ah, pastor, essa propriedade nós temos há 30 anos. E aí eu imagino que durante todo esse período de 30 anos, nada mudou. Nem a porta foi trocada, nem a porta foi pintada, e nada, absolutamente nada, aconteceu naquele local. Então, amados, a gente precisa entender que existe sim situações onde as pessoas são contentes com aquilo que está acontecendo da sua vida, com o seu momento de vida, com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua família, com o seu ministério, mas são pessoas que estão trabalhando, estão se desenvolvendo e são pessoas que não são acomodadas. Esse é um ponto que a gente precisa ter a capacidade de discernir, para a gente não cair no ponto de dizer que nós estamos contentes, quando na verdade nós estamos acomodados com uma situação. Mas a época em que nós vivemos, amados, é interessante que é uma época marcada pelo descontentamento. É ou não é? Essa época, esse momento que nós estamos vivendo. Irmãos, deixa eu pontuar aqui mais uma vez. Eu sei que o ser humano é um ser desejante. Isso é divino, isso é sagrado. Esse desejo de conquistar, esse desejo de progredir, que está na nossa natureza, no nosso coração. Eu sei que isso é um fato, isso é uma realidade. Mas a gente precisa entender que a gente está vivendo uma época, apesar do ser desejante, de fato, uma época marcada pelo descontentamento. Eu me recordo dos meus tempos de criança, de infância, em que nós nos contentávamos com os brinquedos que nós tínhamos. Você tem filhos pequenos? Eles estão contentes? Irmãos, essa semana eu fui lá no meu terraço, e lá tem caixas de brinquedos. E aí eu fico pensando, Senhor, para que tanto brinquedo? E aí, quando a gente vai no shopping ou em algumas lojas, eles sempre estão querendo mais um. E aí aquela euforia de ter. Quando chega em casa, brinca um pouquinho e joga dentro da caixa, e adeus.
esse descontentamento que está no coração das crianças. Eu me lembro que na nossa época nós tínhamos poucos brinquedos. E deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. E a maioria dos brinquedos que nós tínhamos na nossa época eram brinquedos que muitas vezes nós mesmos fabricávamos com as nossas próprias mãos. Quem já fez o seu brinquedo aqui? Deixa eu ver se tem contemporâneo. Tem muita gente contemporânea. Então é exatamente vocês que estão construindo esse país. Vocês que aprenderam a fazer os seus brinquedos. Não vocês que compraram os seus brinquedos. É interessante que a gente construía aqueles carrinhos de lata. Antigamente, o óleo vegetal, o óleo de soja, era vendido em latas. E algumas localidades desse país ainda vendem óleo de soja naquelas latas, que era 1 litro, que não era 1 litro, né? Na verdade, 1 litro é 900 ml. Que negócio é esse? Eu falei sobre a cultura do engano, que é a mentira. O nosso país tem a cultura do engano. Mas a gente recortava aquelas latas com umas tesouras, quem sabe umas tesouras de funileira, e fazíamos os nossos carrinhos, com portas, com para-brisa, com rodas. A gente ficava louco para encontrar um chinelo havaiana, para recortar o chinelo havaiana. Irmão, não estou pregando a teologia da miséria aqui não, viu? Deixa eu lembrá-los novamente. Eu estou falando como a vida funcionava. E a alegria estava presente no coração dessas crianças. A gente fabricava, sabe aquele peão que você joga com a corda? Eu não tinha condições de comprar aquilo. Meu pai não tinha condições de comprar aqueles brinquedos que eram feitos no torno. E aí o que a gente fazia? A gente ia no mato, a gente cortava a árvore e a gente fazia o nosso próprio peão para a gente brincar. Está certo que ele não girava como os industrializados, ele pulava mais do que tudo aquilo. E a gente chamava o peão catatal, que ficava pulando que nem louco. Mas a gente se divertia, a gente estava contente. Hoje as crianças não estão contentes com nada. Você cerca o teu filho de todos os seus cuidados. Sabe, você dá tudo do bom e do melhor que você não teve. E esse é o nosso erro. Que geração a gente está formando? Que geração a gente está construindo? Uma geração do descontentamento. A gente pensa assim, olha, como eu tive uma vida muito sofrida, eu vou poupar o meu filho de ter uma vida sofrida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa vida sofrida, esse sofrimento que você teve, essa escassez que você teve na sua vida, produziu contentamento no teu coração e te tornou um homem, uma mulher de valor para Deus. Irmãos, eu fico pensando sobre isso, porque a maioria das pessoas dessa época estão ansiosas, estão doentes emocionalmente. A gente tem pensado o tempo todo a respeito desses assuntos, a respeito das emoções, na igreja de Cristo Jesus, e isso tem a ver com a maneira como nós levamos a nossa vida. Então eu duvido que você, sendo fruto de uma geração, que havia contentamento no seu coração com as coisas pequenas, e aquilo alegrava a tua vida, eu duvido que você hoje sofra de problemas emocionais, na proporção que essa nova geração sofre. Mas se não bastasse isso, os nossos filhos estarem descontentes com tudo, com aquilo que eles têm, por sua vez, os adultos, amados, não ficam atrás. Os adultos não ficam atrás, eles estão sempre em busca de mais e mais. Estão descontentes com a quantidade de roupas que têm. Irmãos, a gente olha o nosso guarda-roupa lá, você manda a pessoa passar, ou você passa as suas roupas. Quando você vai vestir, você reclama, coitado da empregada, né? Está me enganando. Tudo amassado. Mas por que está amassado?
está amassado pela quantidade de roupas que você tem lá. Onde é para caber, quem sabe, 10 camisas, você tem 20, 30. E nós reclamamos, aí saímos. Aí, puxa vida, eu gostei dessa peça aqui. Aí a gente leva. Mas não tem dinheiro, a gente paga no cartão. E aí o que acontece? Aí a fatura vem. E aí o descontentamento vai aumentando. Nós estamos descontentes com a quantidade de roupas que nós temos, com a quantidade de sapatos. Eu fico pensando, para que as mulheres querem tantos sapatos? E alguns homens também. Se nós só temos 2 pés. Dizem que os homens têm apenas 2 pares de sapatos. Um preto e o outro marrom. É verdade ou não é verdade? Quase, pastor. Os homens hoje estão muito vaidosos. Os homens estão fazendo até sobrancelha. Os homens vão me pegar lá fora hoje. Mas a gente está descontente. Eu sei que a gente precisa cuidar da nossa imagem. Mas às vezes é um exagero. Sabe? Essa idolatria pelo belo. Está sempre descontente. Recentemente nós ouvimos a história daquele cantor Netinho. E parece que estava sempre descontente, né, com a sua aparência, e a pessoa vai usando de artifícios, e contra os outros anônimos, e a pessoa quase morre por conta disso. A gente está descontente com tudo e com todos, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E quantos de nós não estamos somente descontentes, né, com os nossos sapatos, as nossas roupas, os nossos celulares? Quantos anos tem o teu aparelho de celular? Não fala isso não, pastor. Tem alguns meses. A gente troca disso aqui, ó, como se troca de roupa. Porque muda o tempo todo. Mas essa é a cultura em que nós estamos vivendo. A cultura do descontentamento. A mídia, amados, funciona com essa intenção. É por isso que você não deve engolir tudo aquilo de propaganda que estão colocando para você, para a sua família, para os seus filhos, porque eles estão fazendo isso o tempo todo. É tudo programado, é tudo programado. Você acha que eles já não detêm antecipadamente uma tecnologia? É lógico que detêm. Eu sei que a tecnologia está avançando, e avançando muito rápido. Mas eu seguro um pouco isso, porque eu vendo um produto aqui, e no ano que vem eu já mudo a cara desse produto, e eu já forço você a estar descontente com o teu produto e comprar um novo produto. É assim que a vida tem funcionado, a vida moderna. Irmãos, isso vai entrando nas nossas casas, nos nossos lares. E se não bastasse isso, nós estamos descontentes, quem sabe, com os nossos cônjuges. Nós estamos descontentes, porque é dessa maneira, deveria ser da outra. Age dessa maneira, porque deveria agir da outra. Ele está grisalho, ele deveria ser como Richard Gere. E a gente fica sempre contemplando o outro, descontentes uns com os outros. Quantos divórcios têm acontecido nesse país por conta do descontentamento dentro do casamento? E aí, amados irmãos, a gente vai se arruinando emocionalmente. A gente vai se destruindo emocionalmente por conta desse descontentamento na nossa alma. E se não bastasse se arruinar emocionalmente, a gente vai se arruinando economicamente. Economicamente a gente vai se arruinando. E aí a gente vai culpando Deus. A gente vai colocando a culpa em Deus. Porque Deus não me abençoou. E aí a gente se mete em campanhas e mais campanhas de oração para a vida econômica, financeira mudar.
E Deus não vai mudar. Porque Deus quer mudar, amados, o nosso coração. Deus quer mudar o nosso interior. Deus quer nos ensinar a vivermos de fato uma vida contente. Contente com aquilo que nós temos. Quantos negócios têm sido feitos hoje por conta do descontentamento daquilo que a pessoa tem, e a pessoa vai se metendo em dívidas, se metendo com agiotas, e quando a pessoa vai analisar a situação, ela não precisava daquilo que ela adquiriu. A gente vai se arruinando emocionalmente, a gente vai se arruinando economicamente e financeiramente, e a gente vai se arruinando afetivamente, porque onde tem descontentamento tem briga, não adianta, tem briga, tem confusão. Olha quando os teus filhos estão descontentes, que confusão. Olha quando os cônjuges, um dos cônjuges estão descontentes, que confusão acontece. A gente vai se arruinando. Então, o mundo em que vivemos, as pessoas são estimuladas, como eu falei, a não se contentarem movimentando assim as engrenagens da sociedade de consumo. O marketing e as indústrias trabalham incansavelmente, produzindo descontentamento no coração das pessoas. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer numa manhã como essa é: o que devemos fazer para viver com contentamento? Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. E aí, nós podemos ver contentamento em Provérbios, lá no Antigo Testamento, e contentamento no Novo Testamento. Então nós podemos aprender com o apóstolo Paulo sobre o contentamento. O texto diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13, são palavras do apóstolo Paulo, um homem que experimentou o contentamento, mas não foi uma pessoa acomodada. Então, como aprender com o apóstolo Paulo? Primeira coisa, o contentamento precisa ser aprendido. Irmãos, o contentamento precisa ser aprendido. Nós nascemos descontentes. Nós nascemos descontentes. Ele precisa ser aprendido. Quando eu olho para Adão, eu vejo um homem criado à imagem e semelhança de Deus, um homem completo, pleno, tinha tudo lá no Éden, mas parece que o descontentamento bateu no coração. Agora eu não quero ser simplesmente uma criatura, eu quero ser como Deus. E foi essa a proposta do diabo. E nós queremos ser deuses. É interessante, quando existe descontentamento no nosso coração, parece que esse descontentamento automaticamente nos remete ao Éden. Então o contentamento precisa ser aprendido. Nós nascemos descontentes e as experiências de vida nos faz aprender a viver com o que nós temos da parte de Deus. Paulo diz: eu aprendi a estar contente. É um processo, amados, que nós precisamos aprender. E Deus, muitas vezes, Ele não permite avanços na nossa vida. Muitas vezes Deus não permite prosperidades que nós desejamos, porque Deus deseja nos ensinar contentamento, e nós precisamos aprender. Só que aprender é difícil,
Porque aprender exige o quê? Esforço. Nós precisamos nos esforçar para aprender. Aprender exige dedicação. Se você não se dedica, você não aprende. Aprender exige boa vontade, aprender exige resiliência, aprender exige dor. É dolorido aprender, não é fácil aprender. E eu tenho certeza absoluta, amados, que existem muitas coisas que Deus não te deu e não me deu, porque Ele deseja nos ensinar a ter contentamento. Não é uma virtude que nós temos em nós, mas é uma virtude que nós precisamos aprender com as situações e com as circunstâncias da vida. O contentamento, então, ele precisa ser aprendido. Paulo aprendeu a ter contentamento. Segundo, o contentamento independe das circunstâncias. Ele independe das circunstâncias. Irmãos, nós somos insaciáveis por natureza. Por natureza. Nós somos insaciáveis. Nós não estamos contentes. Nós queremos sempre algo mais, algo novo, algo diferente. Queremos novidade. Quantas pessoas estão mudando de igreja em igreja? Se acontecer isso eu fico, se não acontecer eu saio. Não depende das circunstâncias. Você não vai se tornar uma pessoa mais feliz, com mais bens na tua vida. Você não vai se tornar uma pessoa mais contente. Eu preciso aprender a estar nessa condição que eu estou nesse momento e desenvolver esse contentamento no coração. E é isso, quando isso acontecer, Deus vai me contemplar com algo novo. Algo novo vai acontecer. Então Paulo vai dizer aqui, que ele estava contente em todas as circunstâncias. Fazendo sol, fazendo frio, tendo fome, tendo muito, ganhando pouco, ganhando muito. Eu falei no começo a respeito de salário. Está certo? Então, segundo lugar, o contentamento, amados, independe das circunstâncias. Se você é descontente por natureza, não adianta mudanças acontecer na tua vida. E que você acha que essas mudanças acontecendo vão te tornar uma pessoa mais contente, mais agradável. Quando perguntaram para John Rockefeller, na época, o homem mais rico do mundo, de quanto dinheiro uma pessoa precisava para ser feliz, ele respondeu: só mais um pouquinho. As circunstâncias não são o segredo do contentamento. Sempre mais um pouquinho. E na época, ele era o homem mais rico do mundo. Em terceiro e último lugar, o contentamento é fruto de um relacionamento com Deus. Paulo fala assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e eu posso passar por todas as circunstâncias, por conta de Cristo que me fortalece. Irmão, se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Cristo, nós seremos eternos descontentes. O contentamento é fruto de um relacionamento com Deus, é fruto de um relacionamento com Cristo. Mas infelizmente o evangelho que tem sido pregado nos dias atuais é o evangelho do Cristo eficiente. É o evangelho do Deus eficiente, mas não do Deus suficiente. E sabe o que é interessante? Que essa carta aos Filipenses é a carta que nós chamamos não somente da alegria, mas da suficiência de Cristo. Então nós precisamos entender que com Cristo nós podemos passar pelas mais diversas dificuldades. Nós podemos passar por momentos duros, de falta, e não desonrar o nome de Cristo. E nós podemos passar por momentos de muita abundância na nossa vida, e não se ensoberbecer. Que esse que foi o pedido do quê? De Agur, lá no livro de Provérbios. O contentamento não está relacionado ao que temos, mas ao que somos em Cristo. Somos filhos amados de Deus, amados. Fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Palavras de Santo Agostinho.
A minha alma só encontrará prazer, só encontrará descanso, só encontrará contentamento no Senhor. O grande problema é que a gente acha que quem vai nos resolver aqui internamente são as coisas desse mundo. É aquilo que nós podemos ter e não aquilo que nós podemos ser. Então o apóstolo Paulo diz, com a sua vida, que o contentamento é fruto de um relacionamento com Deus. Irmãos, a minha oração, que nesse ano de 2020, nós possamos desenvolver essa virtude que agrada a Deus, que é o contentamento. A gente precisa aprender a parar de reclamar de tudo e de todos. A gente, de fato, precisa urgentemente a encarar um ano de frente, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas agradecidos a Deus por tudo que nós somos em Cristo e por tudo que Ele tem nos concedido. Amém? Vamos orar? Querido.